queria, inclusive falo em nome do meu partido, o Partido Socialismo Liberal, queríamos nos solidarizar com os companheiros aqui sobre o prefeito Cazé de Paraty. Não é? Quer dizer, é lamentável, e nós entendemos que a Secretaria de Segurança deve envidar os esforços necessários e suficientes para esclarecimento desta tentativa de assassinato e identificado, punido de acordo com a lei, os responsáveis. Então fica aqui. Bom, esse projeto aqui, antes eram 35 municípios contemplados com este fundo. Agora, com o acréscimo de vários municípios, passou para 55. O deputado Bruno Duaray já acrescentou um, Macaé, então passa para 56. O estado do Rio de Janeiro tem 92. Quais os critérios? Isso aí é uma pergunta que, inclusive, na audiência pública que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa com a secretária e o secretário de Fazenda, quer dizer, quais os critérios utilizados, por exemplo, para a inclusão ou não de determinados municípios, não é? Isto daí é um questionamento que eu tenho feito, quer dizer, em cima de que estudo isto foi feito? E se existe o estudo, então que nos apresente como justificativa exatamente ao ser enviada essa mensagem para cá. Segundo, sempre que existem projetos com este caráter, todos eles têm um foco único, que é voltado para o mercado. E eu também questiono, porque você não pode falar em desenvolvimento de uma região se você não trabalha os outros aspectos, como, por exemplo, o físico-territorial. Como que vai dar a ocupação, o uso daquele território? Por exemplo, no entorno do arco metropolitano. E como que está acontecendo, por exemplo, no entorno também de Pompeji. Quer dizer, então há uma ausência de planejamento exatamente em relação a isso. Eu estou falando o aspecto físico-territorial. E se nós entrarmos no aspecto, um aspecto social, como é que vai ficar também essa questão lá, em termos de desenvolvimento que possa existir ou não para estas regiões? Então, eu acho que está faltando uma coisa que eu zelo muito na administração pública, que é a questão do planejamento. Se não houver planejamento, nós vamos dar com os burros d'água e não vamos chegar. Eu assisti, por exemplo, uma intervenção aqui do nobre deputado Luiz Martins, onde dizia que o Comperj pode ser a redenção de toda aquela perdão, o arco metropolitano pode ser a redenção daquela região. Pode ser a redenção, quer dizer, pode ser o desastre, bem. Porque quando eu passo lá, e já passei várias vezes, continuo passando, eu vejo que não existe nenhum projeto para a ocupação daquilo dali. Então, de repente, é só instalação de indústrias, sem nenhuma infraestrutura, inclusive para receber até aqueles que serão responsáveis pela construção dessas empresas, dessas indústrias. E a gente sabe perfeitamente que quando isto acontece, terminado a obra, então o que acontece? Não tem o emprego que deveria existir para aquelas pessoas que trabalharam na construção. Então se forma um bolsão de miséria. É mais uma favela que surge. Então, de repente, aquilo dali pode servir, se não houver um planejamento, pode servir exatamente para que todas as cidades da Baixada contempladas, digamos, com todo o território, daquilo que a gente pode demarcar como região arco metropolitano, então, de repente, aquilo dali vai empurrar as suas populações de periferia, que elas existem, então vai empurrando, vão todas exatamente se instalar no entorno do arco metropolitano. Então isso daí não é redenção de forma alguma.
Agora, se quisermos de fato falar em desenvolvimento, então há que existir um planejamento e há que existir projeto de fato construído para você fazer a ocupação de forma criteriosa e harmoniosa. Nós temos desenho, você usando urbanistas, você usando arquitetos, você usando economistas, você usando sociólogos, você usando psicólogos, assistentes sociais, ou seja, uma diversidade de especialidades que deva existir exatamente para você trabalhar um projeto de ocupação de uma determinada área, se o objetivo realmente, de fato, é o desenvolver esta área. Nós temos que alertar, concluindo, em relação porque ao a construção da obra Comperj não foi previsto através de um planejamento que deveria existir os impactos que poderiam acontecer na instalação daquele complexo, e aí é claro que qualquer coisa contrária, entrever, então os impactos não houve condições de serem absorvidos. Então está lá as condições totalmente indesejáveis que não foram previstas em relação a Itaboraí. De maneira que eu levanto esses questionamentos e eu acho, só para fechar, presidente, eu quero dizer que as outras cidades, por exemplo, não só são essas 55, com mais uma crescida, 56, que deverão receber um tratamento especial por parte desse fundo. Paraty mesmo é uma cidade que merece ser olhada de forma totalmente distinta, como tem sido até agora